prazer, gratidão. Estamos aí nessa missão, com esse propósito. Obrigada pelo convite, Daphne. Obrigada por ter aceito. Silvânia, que já tá aqui na estrada já há um tempo e a gente se encontrou aí, meu Deus, eu não sei nem quanto tempo faz que a gente... Tem um pouquinho, né? Eu acho que eu não tinha nenhum filho quando eu te conheci. Tem mais que uns 8 anos que a gente se tem conhece. por aí. Bastante tempo já nessa estrada. Uns 8 amizade, anos. Né? Nos conhecemos em porta de palestra, não foi? Isso, exatamente. Os propósitos se unem. Isso. E aí eu trouxe hoje a Silvânia, que é... Silvânia, fala aí a sua formação, que é tanta coisa, Silvânia. Mulher, olha, diga aí. sendo bem sincera, Daphne, às vezes até esqueço dessas formações, porque o lugar onde eu estou hoje, né, eu me sinto tão confortável e como ninguém nunca pergunta, olha que liberdade, ninguém pergunta nosso diploma. Diz aí o que você faz hoje, então. Eu acho que é mais gostoso assim. Isso, então vamos lá. Eu sou Silvânia Vilas Boas, trabalho hoje, sou mentora de mulheres na internet, mulheres que querem remunerar os seus talentos, os seus conhecimentos, né? E ajudar pessoas, porque é muito mais do que simplesmente fazer dinheiro, é a gratificação de poder ajudar outras pessoas a também remunerar os seus talentos, né? Você já tá há quanto tempo mentorando mulheres? Olha, Daphne, assim, na verdade, eu comecei... nem pensava, né, que eu seria capaz, quem sou eu, né? Mas uma coisa vai levando a outra, né? Uhum. Então, eu iniciei... eu sou formada em análise de desenvolvimento de sistemas, né? Tenho a minha bagagem aí com psicologia organizacional, coach e tudo mais. E olha que interessante, na internet, você não precisa necessariamente ficar presa a simplesmente uma coisa. Você pode testar. E isso é o mais interessante, porque é um lugar onde você testa rápido, ajusta e acerta rápido. Bom, isso dependendo, né, de cada caso, porque tem pessoas que não se permitem se testar. Mas no meu caso, eu fui um pouco ousada, eu comecei na internet início de 2019, com a cara e a coragem, porque eu estava fazendo uma transição de carreira, estava vindo ali de analista de sistemas e tudo mais, que é uma outra história, né, de frustração aí, porque não era bem alinhado com o que eu queria. Mas, enfim, o fato é que na internet eu vi essa porta, esse universo, né? Esse mar azul de possibilidades. Então, eu iniciei como coach, porque naquela época eu também estava ainda me achando em uma nova carreira. E foi aí que eu comecei a me apaixonar por ajudar pessoas também a ter esse destrave em suas carreiras, em seus negócios. Então, me posicionei como coach. Só que durante essa estrada, e principalmente durante a pandemia, foi ficando mais claro algo também que eu já estava fazendo, mas não estava tendo uma percepção real, que era mentorar mulheres a também irem para o digital. E não somente na transição de carreira, né? Então, algumas dessas mulheres que estavam em desenvolvimento, transição, elas perguntavam, o que você está fazendo? Eu também quero fazer isso. Como que eu posso remunerar meus talentos também? Como que eu posso trabalhar na internet? E aí, um pouco antes ali da pandemia, eu comecei a mentorar. Comecei com algumas amigas. Algumas amigas chegadas, assim, para poder validar, né? Isso. E aí eu fui vendo que era muito gostoso, que era muito natural para mim replicar o que eu estava testando, porque naquela época eu ainda não tinha os resultados que eu desejava, mas eu já estava um pouquinho ali à frente de algumas amigas. Então começamos assim, deu muito certo, veio a pandemia. Muitas das minhas amigas, muitos profissionais, principalmente do desenvolvimento humano, psicólogas, coaches, terapeutas, estavam com seus consultórios fechados. E eu estava nadando na bênção na internet. Por que eu falo? Porque eu aproveitei a oportunidade. Eu já estava mentorando, mas a demanda ainda, né? E aí eu percebi aquela grandiosa demanda e foi quando eu me posicionei estrategicamente e ali eu vesti a camisa mesmo para ser mentora digital dessas mulheres então. E aqui eu estou até hoje e graças a Deus já chegando a resultados um pouco mais próximos do que os que eu desejo. Não estou onde eu gostaria ainda, né, Daphne? Mas eu não estou onde eu me arrependeria e isso para mim é muito gratificante. Trabalhar no conforto do meu lar, ficar perto dos meus amados, almoçar com meus filhos, acompanhá-los na escola. Isso não tem preço, não né? Não tem, não. E claro, não ter chefe. Sim. Pra mim é muito bom. Essa parte é muito boa, viu? Claro, exige disciplina. Sim. Disciplina porque é um trabalho como qualquer um outro, né? Sim. Exige organização, disciplina. Mas o dia que você fala, vou colocar os pés pro ar, tá tudo bem. No outro dia você compensa. E sem aquela neura de, ai, meu Deus, tem que ficar equilibrado tudo.
Não, o equilíbrio você vai buscando, aqui você renuncia uma coisinha, aqui você... É sempre renúncia Sim. e decisões. Então, hoje eu estou, assim, plantando, já realizando outros sonhos. Por exemplo, o sonho de uma viagem internacional, que para mim era muito distante. Uhum. Já estou com data praticamente marcada, Aê! inclusive vou te visitar, É hein? pra ir mesmo. Então, vou fazer uma primeira viagem para a Europa, quero conhecer pelo menos 7 países. Uhum. Na lista tem mais. Olha aí. Mas pelo menos 7 nessa viagem em família. E já idealizamos, já com um agente de viagem, para ver o melhor jeito. E assim, já estou sonhando até com uma das partes da viagem, que vai ser conhecer uns 4 países de motorhome. Olha. Ai, Era que um delícia. sonho meu. Eu já fico sonhando com cada detalhe. Ai, sonho mesmo, porque é uma delícia. Olha que louco, É mas ao gostoso. mesmo tempo muito bacana. Eu jamais imaginaria que poderia ser possível, né? Uhum. E dentre outras coisas, né? Porque a gente tá ali, mas a gente também tem nossas missões de ajudar pessoas. Então, graças a Deus, por eu conseguir perceber essas possibilidades. Hoje eu consigo ajudar também entes da minha família. Boa. Né? Eu tenho pessoas que trabalham comigo, me ajudando no suporte. Tenho pessoas que eu ajudo a estudar mesmo, a pagar a faculdade de alguns sobrinhos, né? Claro que eu dou dever de casa para Aham. eles, mas ajudar porque eu venho de uma família que não teve essa oportunidade de estudar. Uhum. Então, coisa que eu priorizo é a educação. E isso faz total sentido para a gente nessa jornada, de que enquanto a gente vai realizando o sonho, a gente vai ajudando outros também a realizar os seus. E esse movimento me encanta, sabe? Uhum. Acho que é o motivo principal de eu estar na internet. É esse movimento bom de fazer amigos, de poder impulsionar pessoas que falavam, Silvânia, eu nunca consegui vender nada na internet. E aí fala, eu não acredito que eu consegui. Eu sou capaz. Uhum. Porque foi o que aconteceu comigo também, né? Eu comecei do zero, eu tinha 200 e poucos seguidores no Instagram. Quando eu falei assim, vou pra internet. Aham. Com aquele medo, mas botei a cara e falei, vamos do jeito que dá. E a gente vai aprendendo, é um processo, né? Esse aprendizado, ele não acaba. Uhum. Como qualquer carreira, a gente precisa manter-se atualizado. Mas eu encaro assim também como sendo, ao invés de eu ficar 8 horas trabalhando CLT para alguém que eu não amo, né? Sim, Digamos assim, sim. um chefe chato ali, e passar 3, 4 horas no trânsito, eu trabalho em casa. É outra eu faço meu coisa. tempo, né? Então é um outro universo. É muito gratificante, muito gratificante. Você já alcançou quantas mulheres com seu trabalho, Silvânia? Consegue contar? Consigo, porque assim, não totalmente, mas pelo número que está dentro das plataformas, né? Hoje eu trabalho com 3 plataformas, então eu tenho mais ou menos 18 mil alunas. Olha só. Entre produtos de baixo ticket, produtos de entrada e mentorias, Uhum. mais ou menos. E o detalhe, já alcancei 38 países. Olha só isso, meu Deus. O olho chega, brilhou. E olha, tudo estratégico. Eu tenho que preparar minhas hospedagens por aí, por onde eu vou. A minha vida nômade daqui pra frente, né? Tá certo. Brincadeiras à parte, Daphne, é muito gratificante, sabe? Você poder ter esse controle e de apertar o botão e falar: amanhã, essa semana, eu quero vender o meu conhecimento, meus produtos, me conectar com pessoas que falam espanhol. Ou com mulheres que são brasileiras, mas que moram fora. Então, eu tenho alunas no Japão. Olha só isso. Meu Deus, onde que eu ia imaginar, sabe? O Japão, fuso horário do atendimento é uma loucura. Austrália, Suíça, né? E às vezes eu tenho que madrugar para fazer meus atendimentos e eu madrugo com toda a alegria do mundo. É maravilhoso isso. É E muito você, bom. nessa sua trajetória, você já tem visto todo tipo de resultado, né? Isso. Porque tem todos os tipos de perfis, né? Comportamentais e perfis do empreendedorismo mesmo, né? Uhum. Como um negócio físico, Daphne. Você sabe, as estatísticas existem, né? Um negócio não é fácil você sustentar. Então, essa falta de organização, de maturidade, leva um negócio a fracassar ali, às vezes, em menos de um ano, né? Uhum. E quando dura muito. Mas quando você entende os pilares que precisa estar ali de base para que esse negócio esteja sustentado sobre a rocha e não sobre a areia, né? Uhum. E daí fica mais fácil ele se tornar sustentável e você conseguir manter, então, esse negócio. Um pilar fundamental é cuidar de si, porque nós somos o nosso negócio. Uhum. Então, eu tenho aprendido a olhar com muito mais generosidade para a Silvânia, enquanto pessoa, esposa, mãe, filha, no sentido de me cuidar. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar alguém. Esse é um dos primeiros segredos, Daphne. Olha, e é interessante, porque você começou em 2019. Isso.
O filho tinha poucos meses de nascido. E foi um impulsionador para eu realmente Como entender. é que você vê esse seu cuidado ao longo dessa sua jornada até aqui? Eu sei que daqui em diante ainda vai ter mais cuidado. Sim, sim. Seu negócio vai amadurecer mais, você vai ter uma maturidade diferente. Mas como é que você vê essa sua trajetória de cuidado? Tanto o pessoal quanto... Sim, de todo. No cuidado que você trouxe pra conversa. Sim, exatamente isso. Antes eu ficava muito presa, Daphne, àquela questão, o equilíbrio. Ai, meu Deus, tem que equilibrar a vida profissional e vida... Aí eu fui estudar muito a fundo. Não existe esse tal do equilíbrio profissional e pessoal. Existe o meu momento e fase de vida. O equilíbrio é eu que dou, não milimetricamente, como uma balança... Aquele balança lá, o símbolo lá do direito, né? Eu vou até te perguntar. Então quer dizer que a roda da vida não precisa girar? Não precisa. Mulher, quando eu descobri Olha isso, foi um divisor de meu água. Deus. Eu ficava presa nisso. E eu me martirizava, me chicoteava e o negócio não andava. Quando eu entendi, peraí, eu não preciso ser a Mulher Maravilha, não. Inclusive, era um dos meus ícones que eu retirei. Por quê? Porque a gente não é obrigada a dar conta de tudo na maestria. Eu me permito viver aquilo que eu consigo de acordo com as minhas prioridades, que variam muito de fase de vida, né, Daphne? Uhum. Na casa dos 20 anos, qual é a prioridade no ser humano? Então. Né? Quer ganhar dinheiro, quer festejar, tá muito Curtir ali a vida. curtir a vida, deixa a vida me levar. Na casa dos 30, aí acontece um pouco mais de maturidade, mas eu já entrei na casa dos 40, né, Daphne? Então me conta. Já tem que ter mais maturidade. E aí, o que acontece? Não é só uma questão de ganhar dinheiro mais. Agora tem que fazer sentido, tem que ter um propósito, né? Uhum. E aí eu já falo pra quem tá aí assistindo, qual é o seu propósito? Porque se você não tem consciência do mínimo do seu propósito, quando vierem as tempestades, os desertos, você não vai lembrar, você não tem uma razão. E é isso, né, Daphne? É você realmente perceber o que te move. E se você percebe o que te move, você vai estar preparada para renunciar o que precisa for. Por exemplo, eu me organizo. Tal dia, eu não vou ter um tempo com qualidade 100% com meu filho. Eu me propus a fazer outras atividades urgente e que é prioridade para o trabalho. Mas tal dia e tal hora, eu vou ter um tempo 100% com qualidade para o meu filho. Então, antes eu ficava, meu Deus, hoje eu não tive com qualidade. Aí ficava me martirizando. Uhum. Né? Então, esse equilíbrio é você perceber qual a fase de vida que você está passando e o que você está disposta a renunciar em detrimento dos seus objetivos. Olha aí. Sabe? É porque é uma trajetória mesmo de renúncia, sacrifício, mas para ter a colheita. Exatamente. E você está disposta a pagar o preço do processo para chegar no propósito. Isso faz muito sentido. E dentro desse processo envolve tudo isso. Esse autocuidado, esse cuidar de mim, esse me escutar na essência. Tudo bem que às vezes a gente, né, dá umas vaciladas. E faz parte também do processo até essas vaciladas. Porque a gente aprende também com os erros, né? E cuidar do outro, priorizar o que tem que ser priorizado. Aprender a dizer não, Daphne. Aprender a dizer não. Olha, isso foi um divisor de águas. Nesse processo todo, eu tive que aprender a dizer não para muita gente, muita coisa. Selecionar mesmo, sabe? Porque tudo é bom, mas nem tudo lhe convém, né? Uhum. E aí, às vezes, a gente fica assim, comparando com a grama do vizinho. Quer um exemplo? Vamos lá. Quem tá começando na internet corre um grande risco de ficar se comparando com os grandes players. Aí eu pergunto, a grama do vizinho é igual à sua? Os grandes players, você sabe qual é o tamanho dos milhões para sustentar aquela equipe gigantesca. Então, é um grande erro a gente se comparar. E eu me demorei um pouquinho no início me comparando, sabe? E quando eu falo me demorei é porque eu ficava, meu Deus, mas será que é pra mim? Porque aí você se coloca num... É muito desumano você se igualar. Você que tá começando. Olha o poder, é discrepante. Então, quando você começa a pensar... E eu tenho uma fórmula dentro disso. Eu desenvolvi a fórmula. Olha só. Pode compartilhar com a gente? Posso. Tem um degrau. Você está numa escada. Você está no meio dessa escada, no meio dos degraus. Os que estão acima de você se permita se inspirar no que fizer sentido para sua carreira, para os seus projetos. Se inspira e aprenda com eles, mas não se compare. Para que você se desça um pouquinho e se permita ensinar quem está um degrau abaixo de você, com humildade, com maestria, com autenticidade, né, com transparência e ética. Essa fórmula de você não se comparar aqui, mas se inspirar aqui para descer um pouquinho e ajudar aqui, faz total sentido para esse negócio se tornar sustentável. E aí você vai se comparar com quem, então? Com você mesma. Porque você só tem métricas reais as suas. É somente o seu cenário. É a sua grama que vai fazer sentido você... Ontem, opa, eu fui aqui.
Hoje eu posso ser um pouco melhor do que ontem. Uhum. Aí sim é justo eu me comparar comigo mesmo, com meus próprios resultados. E eu vou te falar uma coisa, Silvânia. Eu sei que você já viu aí de todo o resultado, né? E essa questão da comparação me pega muitas vezes. Sim. Até hoje eu preciso ficar... É tentador. É tentador. Muito tentador. É tentador. E aí você se questiona, você coloca muita coisa, mas um dia eu tava acompanhando um desabafo de alguém na internet e a pessoa falou assim, eu vou colocar aqui pra vocês verem como é que é a verdade de alguns players. Porque na internet, você usa uma palavra aí que ela é fundamental. Quem tá começando, se a pessoa tem essa palavra muito bem desenhada, escrita e fundamentada, ela vai evitar muita coisa, que é a estratégia. Isso. Você coloca na internet o que você quer. Você mostra na internet o que você quer. Tudo intencionalmente. E aí essa pessoa fez um desabafo e mostrou que a vida luxuosa era, na verdade, um monte de dívida. Era um fake news. Era fake. E tem um monte, viu, Daphne? Pois é. Então aí quando você fala grama do vizinho, às vezes pode ser até sintética. Nossa, eu nunca tinha pensado nesse ponto. Pronto, vou colocar isso agora no meu... É sintética a grama do vizinho. Olha, e você tá faz pensando todo que não, sentido. é super regada. Não. E aí é uma coisa interessante porque... Um medo que eu já até compartilhei com você, porque Sim. quem tá aqui vendo não sabe dos bastidores de tanto desabafo, né? São muitas emoções. Eu sempre me questionei quanto à autenticidade dentro da sua área, do seu campo. Sim. E o interessante é que existe um nicho para todo mundo e você vai conseguir conquistar o seu nicho com estratégia, mas dentro do seu nicho, dentro do seu espaço, da sua autenticidade. Isso é maravilhoso, Daphne. Isso é maravilhoso, porque olha só, a pessoa que tá começando, ela fica assustada, ela vai pra internet e vê um monte de gente falando a mesma coisa que ela gostaria de falar. Ela fala, meu Deus, não tem espaço pra mim? Quem sou eu na fila do pão? Uhum. Só que vamos no mercado físico, offline. Existe uma padaria por quantos metros quadrados? Uma farmácia, um supermercado, uma oficina. Na internet é a mesma coisa, tem espaço para todo mundo, mas claro, vão se sobressair aqueles que justamente o que você falou, vai conseguir se permitir ser você mesma na essência, mas levar o seu profissionalismo com ética, você ficar olhando para a concorrência e fazendo o seu melhor. Pois é, essa questão da sua autenticidade é interessante, porque eu antes eu ficava muito desabafo. Aqui é o lugar, a gente desabafa. Eu ficava muito perdida, pensando, meu Deus, eu tenho que ser eu mesma, mas eu mesma não vende. Isso, a essência é uma coisa, mas o que você vai selecionar dessa essência Lembra daquele bonequinho? Eu não sei se a turma mais jovem vai lembrar, que você girava o rostinho e ele ia mudando feliz, uma carinha feliz, aí você girava um pouquinho, apareceu outro rostinho dentro do capacete. Girava e eu sou das antigas, mas eu não tive esse privilégio desse bonequinho. Era um bonequinho que... Sim. Uma tecnologia muito simples. Ai, era um capacetinho, mas você girava e ele tava com outras... O rostinho de outras faces. Exatamente. Então, o bonequinho não mudou. Sim. É o mesmo bonequinho, só que ele escolheu qual faceta apresentar. E eu acho que daí tá o pulo do gato pra esse posicionamento na internet. Sim, o que não quer dizer ser fake news. Exatamente. Que é completamente diferente. Mas no meu negócio faz muito sentido eu selecionar o que faz sentido me conectar com a minha audiência. Qual que é o cliente que eu quero me conectar? Quer uma curiosidade? Uhum. Olha só, nos mecanismos da gente fazer os anúncios, as empresas aí, Google, Facebook, eles nos proíbem de colocar alguns termos porque se considera racismo, preconceito. Então, a gente não consegue, com maestria, por exemplo, se conectar necessariamente ali, colocar nos interesses que eu quero me conectar com pessoas que têm meus valores, que têm as minhas crenças. Não dá pra gente colocar essas questões mais detalhadas de crença e religião. É proibido mesmo, né? Isso infringe as publicidades. E olha que, por incrível que pareça, 70% a 80% das minhas clientes, quando eu vou conversar com elas, pessoalmente ali no cara a cara, ou faço uma pesquisa, elas têm os mesmos valores que eu. E aí, como é que você conseguiu atrair sem ter o filtro do anúncio? Isso é justamente a intencionalidade, a comunicação, a estratégia. Não é qualquer pessoa que é minha cliente. Embora sejam mulheres, que eu classifico ali na casa dos 25 a 55, 60 anos, mas não é qualquer mulher.
Sabe qual é a mulher que eu escolhi para ser minha persona? Quem? Olha que interessante. Se a gente não souber, a gente vai dar para todo lugar. Sim. Então, a mulher que eu estou disposta a ajudar, ela está inconformada com o que ela ganha, ela quer ter uma qualidade de vida melhor, ela quer ter um pouco mais de liberdade geográfica, financeira, tanto assim para ela como para os amados. E ela tem disposição para aprender, ela é ensinável. Ela está disposta a pagar o preço do processo. Uhum. Então, não são todas as mulheres. Não são. Sabe aquelas mulheres, isso pra todos, não é só mulher, né? Aquelas pessoas que ficam, ó céus, ó vida, ninguém me ama, ninguém me quer. Essas, infelizmente, eu não me conecto. Ou felizmente. Ou felizmente, porque eu afunilo mais. É isso. Exatamente. Tá aí, foi uma liberdade de pensamento pra mim. No dia que eu pensei, gente, mas tem gente que não se conecta comigo, meu Deus, e agora? Que bom! Quer dizer que é um posicionamento claro. Pronto. Porque se você vai atrair todos, você não atrai ninguém. Então, por exemplo, no Instagram, já teve pessoas que estão viajando e falam assim, Ivana, eu lembrei de você. E me mandam uma águia. Olha só. Aí eu, que legal. Porque é um ícone que eu gosto demais, sabe? Uhum. Eu me identifico muito com a águia, a história da águia, né? Então, mas também já teve umas que falaram assim, olha só, não faz muito sentido não o que você falou. Você fala tão rápido, você é muito acelerada, não faz sentido. Aí eu falei assim, ó, gratidão pelo seu feedback, vou guardar com todo carinho, mas para o meu universo que eu idealizei, faz sentido. Eu estou me conectando com mulheres realizadoras. Elas falam um pouquinho mais rápido, elas tropeçam, elas são meio estabanadas, mas são com essas que eu quero me conectar. Se você quiser se permitir, continue. Se não, tá ótimo. Porque eu não sou obrigada a me conectar com todas. Sim. Com educação, é claro, Sim, né? Com sim. respeito. Cada um está numa fase, numa vibe, e tá tudo bem. Com isso, eu otimizo o meu tempo. Ao invés de eu ter, por exemplo, urubus emocionais, eu tenho águias do meu lado. Olha só. Tenho Que águias do meu lado. liberdade. E isso a gente que escolhe. Olha que massa, né? É. Porque é você que traça a estratégia como se fosse um imã. Imagina que isso aqui é um imã e que aqui tá meu cliente. Eu sou responsável por fazer ele me ver. Então eu levo o imã. Uau, me conectei com ela. Pronto. Se conectou por quê? Porque tem os valores. Ela viu ali numa copy, ela viu ali numa live, ela viu ali numa forma de eu me expressar e ela se conecta. Se não se conecta, tudo Tá bem. ótimo. Continua o seu caminho, a vida que segue, tá? Vai se conectar com outra pessoa. Sim. Isso é maravilhoso. E aí volta até aquele assunto de que tem espaço pra todo mundo. Tá vendo aí como que é? Porque nem todo mundo é ligado no 440 como a Silvânia. Aham. Então, tá tudo bem, tem espaço pra todo mundo. Pra todo mundo. Mas eu vou me sentir mais capacitada a ajudar essas. Sim. E são essas que têm resultado. Aí que vem. Era aí que eu queria chegar. Vamos lá, deixa eu até tomar uma água, porque o negócio babado é mais embaixo. Vamos lá. Você já viu aí todos os resultados? Quem teve muito resultado, quem teve pouco, quem demorou mais, quem foi mais rápido. Tem alguma coisa em comum entre as pessoas aí de sucesso? Tem algo, assim, tem várias coisas, mas tem uma coisa em especial que pra mim faz, assim, todo sentido. Principalmente no digital. Por que no digital? Ao contrário do mundo físico, eu considero o digital um pé de igualdade, mesmo que tem grandes players, mas em se tratando de cenário, eu posso competir com eles, sabe? Atrás de um computador, atrás de uma tela, ninguém sabe quanto você tem na conta. Elas querem saber quanto que você pode ajudá-las. E isso é maravilhoso. Já chegou a aluna para mim e falou, Silvana, eu já paguei uma mentoria de X valor exorbitante, não tive a metade da entrega que eu tive na sua mentoria, de mãos dadas. Mas vamos lá, quanto aos resultados, justamente esse ponto que eu vou falar aqui. Na internet, devido a esse cenário que é muito moderno e ao mesmo tempo muito dinâmico, quanto mais rápido eu entrar em ação, eu vou conseguir detectar os meus erros e vou conseguir ajustá-los para chegar no acerto. Então, quais são as pessoas que têm mais resultados na internet? São aquelas que fazem e executam. As que arriscam. São as que arriscam e não se demoram naquele lugar da procrastinação. Podem até ser detalhistas, mas elas vão se despir desse perfeccionismo. Porque se eu ficar, eu tenho que estudar em Harvard, tenho que fazer o próximo curso. O meu conhecimento... Não, Silvana, eu não vou ajudar ninguém. Quem sou eu para ajudar alguém? Aí, se você vai olhar, a pessoa tem um currículo invejável. Mas ela nunca se acha preparada. É muito, muito perfeccionista. Enquanto ela fica nessa demora,
Outras pessoas com menos conhecimento se colocam em ação, ajudam pessoas e ganham dinheiro. Eticamente, né? De forma justa, ética e profissional. Então, o fator determinante até pelo andar, assim, que eu tenho acompanhado as minhas próprias alunas, é aquelas que compram o cursinho lá dentro da plataforma. Não tem pessoas que colecionam curso? Tem. Tem mesmo. Às vezes eu vou fazer uma pesquisa, pergunto lá com 3 meses. Já terminou de assistir o curso? Vamos avançar? Não, ainda nem terminei. Qual que é a senha mesmo de acesso? Olha. Colecionadoras de livros, colecionadoras de curso, elas vão ser do mesmo jeito no offline. São as pessoas que acumulam diplomas, elas acumulam livros, mas elas não entram em ação. E como diz Cora Coralina, o que adianta o conhecimento sem você partilhar, né? É. Então, é justamente essa rapidez com que você se permite, mesmo você não sendo, digamos, expert totalmente no que você deseja, mas você se permitir durante a jornada de ir, enquanto você está indo, você já está ajustando. E isso não precisa ir muito longe, né? Tem pessoas que elas entram com tanta necessidade, tanto sangue, assim, no olho, no sentido, né? Que elas fazem acontecer em meses. Olha aí. Em meses. Olha, eu tenho um exemplo de cliente, de mentoranda, que em uma semana elas fizeram o que elas não fizeram ali em um ano. Olha só. Em uma semana, porque passaram a acreditar e usar a estratégia que se colocaram em movimento. Elas arriscaram. Colocaram a cara a tapa. Ou não, porque na internet nem precisa aparecer, dependendo, né? Sim. Não necessariamente precisa aparecer, você pode vender sem aparecer, mas tem que ter estratégia. Tem que ter. Se você não aparece, você tem que humanizar de outra forma. Conectar de outra forma, porque pessoas se conectam com pessoas. Então, eu percebo que as pessoas que não têm resultado na internet são as mesmas... dá para se comparar com as mesmas pessoas que não têm resultados no offline estudando para concursos. Pessoas que estudam para concurso com o propósito de passar, elas estudam até passar. Elas não estudam para passar. Eles estudam até passar. No empreendedorismo digital é a mesma coisa. Eu estou aqui, eu idealizo meu propósito, meu plano de negócio. Eu ainda não estou lá, mas eu já penso como se eu tivesse. Eu já ajo como se eu tivesse. Eu já estou segura porque eu vou colher a bênção que Deus já me prometeu, né? A abundância. E aí, então, elas passam a acreditar nelas. E se elas acreditam nelas, elas entram em ação. Né? Então, elas fazem até dar certo. A diferença, né? E fazem rápido. Tipo, eu já testei muita coisa. Durante a pandemia, eu tava com 5 fontes de rendas. Testando, porque eu tava no melhor cenário ali na internet. Enquanto o povo tava chorando, eu tava ajudando a enxugar as lágrimas. E isso me ajudou muito a também me permitir compreender onde que estava mais confortável para eu manter a minha constância, o foco. Então, no início a gente fica na dúvida e às vezes atira para vários lados. Mas você se colocando em movimento, até nesse atirar para todos os lados, tem um ladinho que você vai falar: poxa, aqui foi melhor. Olha, eu tive mais resultados aqui. Eu me dei melhor aqui. E aí você passa a investir ali. Daqui 2 anos, não tô muito confortável. Você pode mudar. Sim. E tá tudo bem, porque você é um ser em desenvolvimento, você já tem uma mochila de bagagem. E olha que bacana. Nos meus negócios, eu não desprezo nada da minha mochila. Olha só. Os meus conhecimentos em psicologia me ajudam a me conectar com pessoas. Me ajudam a escrever copy. Me ajudam a ouvir, na essência. Porque eu não tinha muita facilidade de ouvir, não, sabe, Daphne? Pessoas ligadas no 440 têm um pouco de dificuldade. Eu tive que aprender a ouvir mais na essência. Porque se eu ouço as dores da pessoa que eu quero ajudar, eu consigo preparar a receita. A dose única, que no caso é meu mecanismo único, né? A dose única de entrada para você começar a ajudar. Só que se você não ouve, não sabe das dificuldades e dos problemas dela, você vai ficar no achismo. Então, você se demora mais. Então, na internet, as estratégias, elas podem serem testadas rapidamente. E quando você tem esse mapeamento do que está funcionando, você persiste no que está funcionando. E vai duplicando os seus resultados. O que eu tenho percebido que, para mim, foi um desafio, é que o trabalho na internet é você aprender que você erra. E que errar é bom. Ih, minha irmã, se eu te falar quanto tempo eu já errei, quantas vezes eu já errei. Porque a gente vem do mundo aqui que se você errar, vou fazer um bolo, queimou, meu Deus! É o fim. É o fim. Mas não, queimou, mas por quê? E aí a gente vai aprendendo que o erro é bom. Porque você vai encontrando o caminho da certo. Exatamente. Fiz uma live de vendas. Por que eu não vendi? Qual o assunto que eu falei? Qual o perfil daquela audiência que estava ali? Como eu falei. Como eu falei? Como eu vendi? Será que eu já cheguei lá querendo vender já com um cifrão na testa?
As pessoas vão perceber. Sim. Porque as pessoas, Daphne, elas não acordam assim, num belo dia e falam, uhul, hoje eu vou comprar um curso digital. Hoje eu vou gastar meu dinheiro. Hoje eu vou comprar todos os e-books que aparecer na minha frente. Não é assim. O que a gente acorda pra fazer todo dia? Número 1, número 2, comer, né? São as necessidades biológicas. As básicas. Então, essas outras necessidades, às vezes elas têm. Só que elas ainda não têm, às vezes, a consciência. E aí a gente entra naquele patamar de cliente, o nível de consciência do cliente. E cabe a nós, enquanto empreendedores digitais, educar a nossa audiência. E a forma como vai ser educada, ela precisa ser intencional. Intencional. E essa intenção, você percebe que ela, agora puxando aqui um pouquinho para o meu lado da conversa, sim. Você acredita que a intenção, ela da imagem, ela também conta para essa venda? Conta. Você percebe nas suas clientes? Conta, eu digo assim que é um fator primordial e é a base também, porque se eu não preparo o jardim e esse jardim me incluo nessa recepção de recebê-las, no caso a minha persona é mulher, né? Se eu não preparo, se eu não cuido disso aqui, elas não vão dar valor agregado ao que eu vou oferecer. Porque na internet elas não têm o conteúdo ali palpável, elas estão ainda decidindo por comprar, seja um curso, ou até mesmo um produto físico ainda está ali na internet. Elas não estão degustando, mas elas têm que sentir o cheiro dessa degustação. Uhum. E quem que vai fazer isso? É eu, com a minha intencionalidade de imagem, de posicionamento e de estratégia. Por quê? Se ela não tem ainda o produto, ela não compra o produto. Ela compra a transformação e os resultados que aquele produto gera. Uhum. Logo, elas compram você. Ela compra você. Elas compram você. Eu já tive aluna que comprou comigo lá no Instagram e não tinha ficado comigo cara a cara, né? Ainda numa sessão, ali no Zoom. Quando chegou lá, ela mesma falou: Silvânia, eu me encantei, eu me conectei com o teu jeito divertido, dinâmico e também com a sua postura. Quando eu falo postura, eu entendo toda essa parte de imagem, né? Então faz total sentido. E eu que o diga, no início era bem difícil, viu? Eu colocava o mal preto, o branco. Compartilha aqui com a gente como é que era. São muitas emoções. Olha, eu vou procurar que eu encontrei esses dias um vídeo que a gente gravou. Não mostra, não? Primeiro vídeo nosso. E eu acho que a diferença de lá pra cá, num Mostra todo, não. né? Mostra não, mulher. Conta aí como é que foi essa trajetória pra você? Assim, eu nunca fui educada né? A gente não é educado. Mas dependendo das nossas intenções profissionais, a gente precisa se preparar. E eu trabalhei muito em profissões que, por exemplo, taquígrafa. Eu ficava no cantinho escondida. Aí depois fui corretora de imóveis. Eu já aparecia, mas era me imposto que eu tinha que vestir roupas escuras e neutras. Eu passei 3 anos usando bege, cinza, preto e branco. Olha só. E azul marinho. E eu fui me escondendo de mim mesma, porque eu sempre fui muito divertida e também gosto de cores, mas eu perdi completamente essa minha essência, sabe? Quanto à vestimenta, só vestia calça jeans, camiseta, pra me colocar um blazer era muito difícil. E depois que eu ganhei o Samuel no puerpério, aí que o diga, né? A gente se esculachada, tal, enfim, que não é motivo, né? A gente pode se cuidar um pouco mais. Mas o fato é que um dia algo me chamou a atenção, Daphne. Foi assim, bem concomitantemente com eu ter conhecido você e você me passar umas dicas estratégicas. Uma vez eu fui numa reunião da escola da minha filha. E eu ia ali com a roupa que eu saí da academia, da caminhada, um camisetão ali, folgadão, de cor escura. Uhum. E um dia a minha filha falou assim: mãe, a mãe de fulana falou que você é muito séria, que você é muito não sei o quê, resumindo, ela me deixou perceber que eu não era acessível. E eu falei, como assim? Alguma coisa errada não tá certa, né? Uhum. Como assim? Eu sou muito de conversar, muito comunicativa, converso com todo mundo, não sou de fazer distinção jamais. Como assim ela tá me percebendo? Aí foi que eu fui cair na ficha. O meu tipo de vestir tava muito sombrio. Eu tava deixando essa porta de entrada fechada, blindada, né? Uhum. E aí, quando eu te conheci, você me passou umas dicas bem estratégicas, né? Que vieram, assim, somar, com certeza, na minha caminhada do empreendedorismo, que foi me achar um pouco, me permitir mais as cores, que fizesse sentido pra mim, né? Cuidar um pouco mais. Eu não era muito de passar nem um batonzinho. Não tem nada de errado de você passar um batonzinho, né? Claro, cada um tem a sua dose do batom, Sim. né? E aí eu me permiti passar. Hoje eu tô com um batonzinho. Olha aí. Então, assim, olhando pra mim lá no passado e olhando pra mim hoje, eu sou muito mais a versão de hoje. Olha! Me amo muito mais.
E entra muito mais dinheiro. Olha, tá vendo? Eu tenho estudado um campo da psicologia que fala a respeito das primeiras impressões. E é muito vasto, muito vasto. São segundos, né? São milissegundos. Nossa. Porque, na verdade, é assim, você tem aquela primeira impressão alímbica, né? Sim, o sistema límbico. Então, a primeira impressão que eu tenho sua, ela é muito rápida. E aí, depois eu pego do meu o meu inconsciente, traz pro consciente, pra eu avaliar. E aí, isso sim leva segundos. Por isso que falo que são 5 segundos, mas na verdade é uma fração. Então não dá nem tempo de eu falar, hello, meu nome é Silvânia. Não dá. Não dá pra falar. Então tem que expressar na imagem. Na imagem. E aí tem um termo que eu gosto, que diz assim, que são as pequenas fatias. Doses homeopáticas. Então é assim, eu tenho aqui um bolo, Sim. uma torta salgada, acho que assim dá até melhor. E aí tem dá ali até camadas. Tem as camadas, né? Tem a massa, tem o recheio. Sim. Eu posso pegar pra você pegar uma fatia bem fininha e te entregar. Bem fininha. Sim. Um trisquinho de nada, você prova. Você tem uma sensação do que vai ser comer a torta. Você não comeu a torta. Só experimentou, degustou. E isso é a nossa imagem na internet. Faz total sentido, Daphne. Ali, ó, a gente tá rodando ali os reels passando e a gente, o dedinho só vai. E a gente só julgando, porque o ser humano é assim, não tem como mudar o cérebro, né? Não tem como. Mas a gente pode usar favorável. Que maravilha! Que maravilha. Daphne, isso faz total sentido, até nas estratégias para quem tá começando, né? Então, quem tá começando, por exemplo, ai, não tenho roupa, porque... Gente, você não... Tem um casaco, um blazinho de cor lisa, né? Olha aqui. Eu tô com cor lisa, cores lisas. Eu vi que faz mais sentido. Então, você... Desde como você vai se portar com a sua vestimenta até o conteúdo é estratégico, é intencional. Então, eu vou me conectar com alguém. Qual é a emoção que eu quero passar para essa pessoa nesse meu conteúdo? Tem uma frase que é um dos meus bordões, que é assim, se não for para transbordar, é melhor nem postar. Olha só. E isso me tirou. Eu não fico mais escrava de conteúdo. Aí eu só posto quando realmente eu sentir transbordar. Que vai transbordar, que vai ajudar. E claro que no final é vender, né? A gente tá ali, a gente não é ONG, né? Sim. A gente ajuda, mas a gente não é ONG. Até a ONG precisa de resultado. Se posicionar. Eu falo assim, na questão do gratuito. De Sim. Até no gratuito, se você não quer vender nada, até pra pessoa degustar o gratuito, precisa ter uma intenção. Sim. Então, qual que é a emoção? É pra esse post ser replicável? É pra compartilhar? É pra causar uma emoção de tristeza, de raiva, de dor? Né? Qual que é a emoção? É um tapa na muleira? É pra quebrar objeções? Então, tudo isso com estratégia de intenção e, claro, o fator aí de imagem. Imagem aqui, imagem nos posts, porque tem uns perfis aí, pelo amor, né? Não é porque a pessoa tá começando que tem que começar bagunçadão. Olha, vou te dar um exemplo. Tem uma aluna minha que começou em uma semana, ela fez o que ela não fez um ano, né? Ela mesma falou pra mim isso. Mas eu fui olhar o perfil dela, ela tava seguindo a receitinha, posts poucos, mas estratégicos com o que ela queria conectar da novo posicionamento, né? Do novo posicionamento dela. E quando as pessoas chegavam, não sabia se ela tinha uma semana ou tinha um ano já ali. Olha só. Olha que interessante. Porque o jardim estava preparado. Então, consegue se vender maior valor. O valor agregado. Porque preço é uma coisa. É o preço que você fala, meu produto, esse copo vale tanto. Beleza. Esse copo, qual é o material dele? Qual que é o produto que está dentro dele? Então, o mesmo nicho destaca de forma diferente. Eu tenho 2 psicólogas falando da mesma coisa. 2 psicólogas que ajudam casais. Terapia para casais. As 2 estão posicionadas, entre aspas. Uma está posicionada, a outra só está ali, ocupando um lugar no planeta. Porque isso é verdade, ela não vai conseguir se posicionar se ela não deixar claro na comunicação dela que ela é terapeuta. Se ela colocar, por exemplo, só psicóloga. Pode ser de quê? Psicóloga de infantil? Psicóloga organizacional? De casais? De ansiedade? Transtornos? Então, esse subnichar e esse se destacar no sentido do posicionamento estratégico fará o caminho se tornar mais curtinho para você conseguir os resultados. Olha, é aí que eu pego mesmo, né? É nessa sua fala que eu tenho me debruçado com os meus clientes. Se você não cuida da sua imagem, do seu posicionamento, você vai. Mas vai mais... O tamanho desse caminho pode demorar rios. E o peso desse caminho... E aí vem a desistência, porque você não tem resultado. O que acontece quando a pessoa passa muito tempo persistindo e não tem resultados? Ela começa a titubear e será que acho que isso não é pra mim?
Porque resultados geram mais resultados, mas fracassos, se a pessoa não tiver uma cabeça bem equilibrada, vai gerar mais fracassos. Então, o caminho para encurtar isso, sobretudo no digital, é literalmente o posicionamento e a segurança de falar, a humildade também de falar, eu ainda não sei tudo, mas o que eu já sei, eu já vou me colocar em movimento. E rapidamente testar, para rapidamente errar e ajustar o caminho. Pronto. E tem alguma estratégia que você pode compartilhar com quem tá começando? Vamos dar aqui uma receitinha do bolo. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos imaginar, eu vou chamar ela de Vitória, porque é a minha cliente, a minha persona, eu dou até o nome pra ela. Porque quando eu vou gravar os vídeos, assim, eu me lembro da Vitória. Então a Vitória tá lá, angustiada, vamos supor, ganhando menos do que ela merece, que ela deseja, mas ela é uma pessoa dedicada, ela tem sonhos e ela vê a internet como uma possibilidade. E sim, a internet muda vidas, porque mudou a minha, tá mudando a da Daphne. Ainda não estou onde eu gostaria de chegar, porque o céu é o limite, né? Mas olha só onde eu já cheguei, né? Então, falando para quem tá começando agora, para encurtar o teu caminho, já corrigi alguns erros que você não precisa passar, que eu passei lá no início. Não se compara. Pega aí um caderno e coloca. Quem é a pessoa que você quer ajudar? Coloca aí 3 dores, 3 dificuldades, 3 problemas que essa pessoa imaginária, mas que é real, ela possui, que você pode já solucionar. Coloca também pelo menos 3 desejos, aonde que ela gostaria de chegar, caso você andasse com ela lado a lado, de mãos dadas. Depois que você traça o que você quer realmente para você, enquanto propósito, e com quem você quer se conectar, e quais problemas você está disposta a ajudar, mesmo que você não tenha real conhecimento total, mas você está disposta também a aprender em habilidades. Aí vai ficando mais fácil, você fez esse primeiro mapeamento. Aí você vai para onde você deve começar. Ou YouTube, ou Instagram, ou os 2. Só que os 2, para quem está começando, pode ser cansativo. Então, eu oriento começar por onde? Pelo Instagram. Porque a velocidade é um pouco maior de você conseguir já detectar e se conectar com pessoas daquelas características que você mapeou. Porque o Instagram, há um tempo atrás, Daphne, ele era uma mera vitrine de fotografias bonitas. Mas hoje ele é uma máquina de fazer negócio, de fazer dinheiro. As pessoas estão passando toda hora por ali, elas têm dores, elas têm dificuldade, elas têm dores de barriga, dores de cabeça, dor de cotovelo, dor no cérebro, dor em tudo quanto é lugar, porque somos seres humanos, sempre precisamos. Só que elas ainda não têm, às vezes, a consciência que elas precisam. Se eu estou aqui com o meu mapa da mina preparado, com o meu Instagram, com no mínimo 12 posts, 12, esse número é 4 joguinhos de 3. Artes ali, preparadas. Aí você vai pegar esses conteúdos que toca nas dores, que quebra objeções, que aguça o desejo. Você se identifica, faz um post ali, quem sou eu? Não vai colocar que você, sei lá, gosta de usar camiseta da cor tal. Ninguém quer saber isso, não. Coloca lá com intenção. Quem é a Silvânia? Eu ia falar, quem sou eu? Eu tinha dificuldade, quem sou eu, meu Deus? Mas quem sou eu lá na internet para ajudar as pessoas? Eu sou mentora de águias. Ponto final. Eu já ajudei tantas pessoas em tantos países. Ponto final. Eu tenho alergia a mimimi. Ótimo. Eu tenho alergia a pessoa, blá, blá, blá. Entendeu? Sou autodidata. Opa, isso é interessante. Então, já conheço tais e tais universos do marketing digital. Então, você colocar um pouco do que vai conectar com a sua persona. Não é mentir, sabe, Daphne? Sim. Mas é o seu universo. A sua essência mais intencional. Eu não preciso colocar lá que eu estou estabanada. Não. Eu não preciso colocar lá que a cada 10 passos que eu dou, 2 é tropeçando. Eu não preciso mostrar todas as minhas vulnerabilidades. Sim. Mas eu também vou me permitir não me colocar naquele pedestal de que eu sou um robô perfeito. Eu também erro. Eu tenho, às vezes, falta um pouco de paciência, né? Então, eu sou uma mãe, como todas as mães, às vezes, falta essa paciência de lidar. Então, aqui e ali, eu me conecto com quem que é a minha persona? A maioria mães. E aí, eu coloco lá alguma coisa, as minhas vulnerabilidades. Eu peço uma indicação de livros. Ou eu dou uma indicação que já fez sentido pra mim. Com isso, eu vou mostrando o quê? Em pouco tempo, aí no espaço de 1 mês, eu já tô com o meu cenário preparado, com o meu ambiente, meu jardim preparado. As pessoas já sabem quem sou eu, o que eu posso ajudá-las e quais são os meus valores.
Com isso, eu não vou atrair qualquer pessoa. Sim. E aí, sim, você já pode começar com a intenção de vender. Na primeira semana, você já pode abrir a boca e falar: eu faço isso e isso, ajudo pessoas assim, 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 estou com oferta tal e tal. Porque se você não falar e não ofertar e ficar só no conteúdo gratuito, os outros estão vendendo para os clientes que você está educando. Sim. Olha que coisa, olha aí. Olha o perigo. Você está produzindo conteúdo gratuito e educando a tua audiência, mas não oferta nada para vender, porque tem medo, acho que venda é o bicho dos 7 cabeças, acha que dinheiro é pecado e não é. Fica sem ele para ver, aí é o pecado, né? É. Pecado mortal. Sim. Mas ele ajuda muito, não sara todas as dores, mas ajuda a amenizar muitas delas. E aí, se você só prepara o cenário, educa a tua audiência, fica aí 1 ano. E tem pessoas que ficam 1 ano produzindo conteúdo gratuito. Tem 50 mil. Um dia eu falei com a menina que ela tinha 57 mil seguidores. Aí veio não sei o que, foi se apresentar, blá, blá, blá. Resumo da ópera. Nunca tinha monetizado nada. Olha Eu falei, só. pra que tu fica produzindo esse tanto de conteúdo? Quanto tempo tu gasta por dia fazendo isso aqui? Tão lindos. Olha que conteúdo maravilhoso. Por que você não tem um produto pago? Eu tenho medo de eu não estar pronta. Eu acho que as pessoas não vão comprar. Então, eu sei, eles não vão comprar porque você não ofertou, porque eles estão indo comprar de alguém que eles têm essa dor, você está educando, agora eles estão com nível de Estão consciência preparados. e eles vão comprar de quem tem para ofertar. Você não ofertou, tá deixando dinheiro na mesa. Simples assim. A velocidade é a gente que dá. Se quiser criar um Instagram hoje e amanhã vender, você pode. Olha só. E tem estratégia que você nem precisa ter um Instagram, né? Basta você Sim. se dedicar a estudar o tráfego pago e você já pode vender para o mundo inteiro, você nem tem um Instagram. Mas é claro que aí, para quem está começando, a ideia é que você ainda não tenha ali, às vezes, necessariamente, o valor inicial de investimento no tráfego pago, nos anúncios. Mas você já pode começar da forma orgânica que a gente fala, que é produzir o mínimo de conteúdo, mas o mínimo que vai já conectar e atrair pessoas para o seu jardim. Sim. E assim, o seu negócio vai se tornando sustentável, com a base sustentável que é você, cheio de organização, e o resultado não pode ser diferente. O resultado é positivo. Vai remunerar os talentos, com certeza. Por experiência própria, Por né, experiência própria. A rota pode até ser mudada. Eu já mudei muitas vezes a rota. Não é proibido, Não né? não existe essa regra. Isso que é maravilhoso, essa liberdade. Mas o propósito, você tá lá com ele firme. E você sabe do propósito, né? Ai, que maravilhoso. Então, olha, o que eu percebo é que você precisa ter autoconhecimento. Sim. Você precisa ter essa clareza de quem você é. Isso. Até pra você aprender a dizer não. O autoconhecimento, ele é ponto de partida pra tudo, Daphne. As pessoas, às vezes, elas não se conhecem. Como é que elas vão conhecer a persona delas? Exatamente. E até pra saber o que vai oferecer. Sim. Às vezes estão cheias de talentos. Elas não precisam... Ai, meu Deus, eu sou uma enciclopédia. Até errei aqui. Mas não interessa por onde você já quer começar. Você pode usar toda a sua bagagem, mas você não vai começar ajudando pessoas em todo o seu conhecimento. Se eu fosse ajudar a pessoa em todo o meu conhecimento, eu já passei por 7 transições de carreira. Imagina. As pessoas iam ficar tontas, né? A gente tem que saber o que entregar. Isso. Só que eu uso toda a minha bagagem para o quê? Para ajudar nessa transformação, para meus clientes chegarem onde eles gostariam e para eu me remunerar cada vez mais, né? Então, é autoconhecimento, Estratégia estratégia, e intencionalidade. De imagem. de tudo. De tudo. De tudo. De quanto que você quer ganhar? Eu faço essa pergunta quando a cliente chega na minha frente. Como assim? É pra eu falar que agora? Mulher, você não sabe quanto que você quer ganhar. Daphne, quanto você quer ganhar na internet? Então, depois que a gente terminar aqui, a gente conversa. Porque é isso, né? Às vezes a pessoa, elas querem vencer ali. Elas querem ganhar o dinheiro, mas elas não têm nenhuma meta Exatamente. inicial ali. Mas assim, às vezes por ignorância mesmo, Sim. mas também por falta desse autoconhecimento Sim. para acreditar que elas são capazes, né? Olha, dos meus clientes que eu acompanho, eu tenho acompanhado agora muitos que estão no digital. E eles me procuram, Daphne, eu quero melhorar minha imagem pra me posicionar melhor na internet. Pra ganhar mais ainda. É, pra ganhar mais. E a gente tem visto bons resultados. Daphne, não só na internet. Imagina uma pessoa que está dentro de uma multinacional. Sim? Ela entra pelo cargo inicial. Tá estagiando ainda. Ela pode chegar à presidência, dependendo Pode. se tiver essa ascensão. Desde que o quê? Ela se prepare para isso. E aí, aquela frase que você falou, né? Você já se posicionar como quem você quer ser. Eu quero chegar no cargo tal, mas eu tô agindo aqui como uma estagiária para sempre, eternamente. Vai entrar uma pessoa amanhã e vai pegar esse cargo seu. Você que idealiza, Exatamente. porque está melhor preparado. E aí entra aquela coisa, você não pode ter medo. O medo você até tem, Daphne, porque ele é uma Vai ter das que colocar ele emoções. embaixo do braço e vamos lá. O medo você usa como combustível. Ele não pode te dominar. Não pode. Ele não pode
paralisar. Ele precisa ser um motivador e não um paralisador. Olha aí, a diferença que é, né? A gente não vai ficar sem o medo, porque assim como a alegria, a tristeza, a raiva, ele é uma emoção. Se a pessoa fala, Boa. elimina esse medo. Como assim? Eu vou Obrigada por me ensinar. Mas você pode usar ele favorável a você. E tá tudo bem. Às vezes a gente tem medo de fazer uma palestra, vai com medo mesmo e usa isso como combustível. Quebra o gelo. Chega lá e já fala, olha, o negócio é o seguinte, eu tô aqui tremendo, é a primeira vez que eu tô falando, não sei o que vai acontecer, mas eu estou aqui. Já quebrou o gelo. Porque quem são as pessoas que não têm medo nesse planeta? Sim. Tem gente que tem medo de barata, eu não tenho. Olha aí. Eu não tenho medo de barata, mas tenho medo de cobra. Eu percebo que tem gente que tem medo de estar bonito na internet. Isso. Que tem medo. Sabe o que é isso aí? A pessoa não ter aquela questão de o merecimento. E eu vou te falar... Tem gente que tem medo de ganhar dinheiro, Daphne. Olha, eu já recebi aquele medo. Daphne, se eu me arrumar, se eu estiver bonita, as pessoas vão achar que eu tô querendo aparecer. Me achar. Tô querendo ser a primeira bolacha do pacote. E eu digo... E tem algum problema da gente se achar? Eu me acho mesmo. Olha, eu tô melhor do que ontem, minha versão hoje tá melhor, meu cabelo tá um pouco melhor. E eu me permito essa gratidão. Não tem nada de errado se eu faço isso, claro, com humildade, né? É a dose, é até a palavra. Se você não tem a arrogância, é até gostoso estar perto de alguém assim. É bom. Quem é que quer ficar perto de uma pessoa que tá sempre reclamando? Sempre pra baixo. Sempre pra baixo, sem blondezinho, aquele emojizinho assim pra baixo. É ruim, né? Porque a gente já tem as mazelas da vida, a gente quer ficar perto de pessoas, né? Sim. Que motiva, que leva pra cima. Então, é isso, é sobre olhar com generosidade pra dentro e olhar pro seu negócio como sendo a mina de ouro. É. Porque nós somos essas... tudo isso, Deus já nos fez assim, né, Daphne? Deus nos fez com todas as capacidades. A gente que vai se estragando todo no caminho. Que lasqueira. E é bíblico. Deus nos fez com a vida para transbordar. Ele prometeu uma vida em abundância. Aí eu te pergunto, a abundância é só na área da saúde? Não, abundância em todas as áreas. Não tem nada de errado em ganhar dinheiro, viu? Você que tá assistindo aí. Dinheiro é muito bom. Ajuda a realizações dos meus amados, mas também ajuda a realizações de olha só, mais de 18 mil pessoas na internet. Eu já ajudei. Então, quando que eu conseguiria alcançar esse número na minha região, na minha cidade? Me conectando com pessoas de várias línguas, né? E estar motivada até a ampliar mais esse meu leque de línguas, não ficar só na minha. Então, é sobre isso, é você estar se permitindo outros sonhos, porque esses sonhos nunca vão acabar. E é isso que nos move enquanto seres humanos e enquanto empreendedores, o resultado nos move a ter mais resultados. Então, tudo que a gente falou aqui é para que você consiga aquilo que a gente começou falando. Está se posicionando como uma rocha firme e inabalável para que o seu negócio se torne sustentável. Ai, que maravilhoso. Olha, espero que essa conversa tenha contagiado mais gente. Tomara, Daphne. Tenha animado quem está começando. Ou quem já quem começou tá parado. E não teve resultado ainda. Sempre há espaço para recomeçar. E do jeito mais rápido, né? É. Porque outros estão fazendo. Se eu te perguntar, Daphne, você conhece pessoas da tua época, assim, que foi pro digital, e que não foram, mas fica sempre perguntando, o que está acontecendo com você? Mudou alguma coisa na vida delas? Não. Não muda. Porque enquanto elas ficarem só perguntando, só olhando de espectador e não virar o protagonista, não vai ter a realidade dele para poder ter essa experiência, né? E olha, viver essa experiência é maravilhoso, não é? É muito bom. A gente erra, acerta, erra de novo. E a gente tá aqui para poder experimentar e viver as coisas. Sim. Que Deus permite que a gente viva, não é? Exatamente. E se desenvolvendo cada vez mais, né? E aqui, olha, se as pessoas tiverem assistido com papel e caneta na mão... Se já assistiu, pega de novo. Se não anotou, já pega as dicas aí e coloca em movimento e depois deixa aqui embaixo no vídeo, né, Daphne? Já fala aí no que foi ajudada. Contribua também, já dá outras dicas aí. E se tiver dúvida... fala aí qual que é a fase do teu negócio. Se você tá começando, se você já começou. Se você já começou, mas ainda não teve os resultados que deseja. Conta aqui embaixo, pra depois, né? Quem sabe pode virar outro vídeo. Sim. Obrigada pela sua companhia, Silvânia. Eu que agradeço. Obrigada pela partilha. Obrigada, que eu sei que o seu tempo é muito precioso. De todo mundo é. Mas você dispôs esse tempo pra estar aqui com a gente, partilhando. Muito obrigada. Eu vou terminar com o meu bordão. Posso? Vamos lá, com certeza. #TBC, tira a bunda da cadeira.
e faz acontecer. É isso aí, obrigada. E olha, obrigada pela sua companhia também. Aqui na descrição eu coloco, então, as redes sociais da Silvânia para você acompanhar o trabalho dela, você ter acesso a esses produtos que ela também tem compartilhado com tantas mulheres e talvez agora tenha chegado o seu momento também. E espero que você tenha virado alguma chave aí na sua mente para você dar alguns passos já para a sua vida começar a tomar um rumo diferente, você começar a experimentar coisas diferentes. Muito obrigada pela sua companhia e nós nos vemos então no próximo vídeo. Até logo!